Naruto ficaria basicamente como conselheiro da Tsunade, não saindo da vila. Aproveitando para pôr as notícias em dia sobre Konoha, ele basicamente voltou da vida depois de alguns anos, e tiraria um tempo para passar com sua irmã por algumas semanas, se tornando mais feliz ao ficar com sua irmã. Embora não gostasse muito de falar sobre o tempo que ficou fora, apenas que precisava ficar mais forte, e então ele ia matar Arashi. Naruto já estava tomando alguns remédios feitos pela Tsunade, dando a ele um efeito de cura temporário, pois ela tinha medo de dar a ele algo definitivo, já que ainda existia uma desconfiança de ele ser Arashi Akuma, pelo fato de Naruto ter convencido os Kages facilmente sobre a ameaça, mas um mês com ele e um mês sem Arashi, não era algo a ser considerado coincidência por ser tudo muito conveniente. Depois de um mês com sua irmã insistindo em contar pros outros que ele estava vivo em vez de só andarem isolados, ela acaba contando a todos mesmo sem ele querer. Todos, ao saberem que Naruto estava vivo, iriam visitar ele com extrema surpresa, o abraçando e chamando mais alguns amigos do Naruto para fazerem uma festa de comemoração. Ao fim, Sasuke queria ver o quanto Naruto tinha ficado mais forte, o desafiando para uma luta rápida. どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。Depois de uma curta luta, Sasuke sentia que Naruto não deu nem um terço do que ele podia contra ele, e mesmo assim a diferença entre eles era esmagadora, e talvez com o modo Sennin, ele poderia alcançar Naruto, mas a dúvida ainda surgia. Aquele corpo musculoso, sua aparência quando ele tinha chegado em Konoha e o fato de ele estar morrendo, o quanto ele teria sacrificado para conseguir aquele poder, o que ele passou, e se ele não conseguia vencer Arashi Akuma, o quão monstruoso ele devia ser. Naruto pediria pro Jiraiya reunir os conselheiros de Konoha, já que tinha uma ideia de como poderiam se livrar de Arashi e ir usando como base o Jutsu Espaço-Tempo que seu pai usava, e agora ele também, além dos jutsus de invocação, que tinha de certa forma o mesmo conceito, dando a ideia de estabilizar um lugar onde pudessem selar Arashi, assim como Moryou, que agora estava com Arashi. Se estudassem o selo de Moryou, talvez houvesse uma forma de com Jutsu Espaço-Temporal conseguissem mandar ele para lá para o prender, mas que teriam que parar ele primeiro para conseguirem ao menos encostar no corpo original dele, já que Arashi havia conseguido Kamun de Obito, se tornando praticamente intocável, e que as chances estavam contra o seu favor, mas que podiam achar alguma forma se derrotassem alguns do clã dos demônios, já que pelo que ele sabia, eles possuíam os genes de Orochimaru e de Arashi. Danzou concordaria, dizendo que a Anbu Núcleo havia conseguido a informação de um homem-demônio se esgueirando pelo País do Fogo, e que se Naruto estivesse disposto a colaborar para capturá-lo, seria de grande ajuda a provar seu valor e lealdade à vila, levando em conta que esse era só mais um demônio ou um Akatsuki. Assim Naruto felizmente concordaria, dizendo que sim, que infelizmente esteve longe da vila por muito tempo, mas sempre quis o melhor para ela e iria provar isso cada vez que se mostrasse necessário. Ele ficou afastado por muito tempo. Danzou diria que iriam terminar de concluir a investigação, e Naruto iria dar suporte a eles de dentro, sem sair da vila até que fosse autorizado. Fugaku e os outros velhos conselheiros concordariam, assim como Naruto, que tinha bastante experiência com Arashi Akuma, o que seria de grande ajuda, principalmente agora que ele e o clã das Quimeras havia sumido. E Jiraiya diz que se ele quisesse poderia levar ele a um Monte Myokobu onde o Sasuke estava treinando para conseguir o modo Sennin também, mas ele negaria, dizendo que não era um momento ideal. Assim, saindo para um encontro que ele tinha chamado a Hinata, já que pelo que tinha ouvido, ela realmente o amava, e como nunca haviam tido uma chance de se tornarem mais íntimos, agora que ele tinha voltado à vila poderia dar uma chance a ela. Afinal, depois de todo um passado sombrio, Naruto queria dar uma chance a si mesmo de tentar ser feliz, e não teria por que negar os sentimentos de Hinata, já que sua mãe também queria que eles tivessem ficado juntos antes de tudo mudar.
Jiraiya, enquanto Naruto saía com Hinata, se reunia com os conselheiros de Konoha, que perguntavam a Jiraiya quais as chances de Arashi e Naruto serem a mesma pessoa. Assim Jiraiya responderia que com certeza seus estilos de combate eram compatíveis com a história de Naruto. O estilo de luta dele havia sido moldado como defensivo e contra-ataque, enquanto o de Arashi havia sido moldado para ataque. Então Naruto de fato há algum tempo estava no nível de Arashi e talvez até um pouco superior, e ensinar ao Naruto um modo Sennin poderia dar o poder que Naruto precisava para desfazer a diferença entre eles, já que de acordo com Naruto, Arashi estava tendo a ajuda do Orochimaru para controlar o fluxo intenso de seu poder, coisa que ele não tinha. Danzou reclamaria e diria que só isso não era prova o suficiente, e que todos aqueles que viram a capacidade de Arashi Akuma, e por mais que existam provas para contrariar Naruto ser Arashi Akuma, também existiam provas para confirmar o mesmo. Kakashi Hatake trabalhou em uma missão no passado com a ajuda de Arashi Akuma, e teve alguém realmente tentando matar Arashi, que na época não se tinha noção de ele ser um vilão, mas a pessoa que matou a parceira de Akuma, e que estava tentando matar Arashi, possuía cabelo azul, e possuía a mesma marca que hoje é usada pro clã demoníaco, a qual Naruto, embora não tenha, pode estar mascarando de alguma forma desconhecida. Passado alguns dias agora, Idan e Kakuzu já teriam capturado a Matatabi a essa altura, e com seus poderes demoníacos isso seria muito mais fácil, assim como matar Shiriko, um dos 12 guardiões do fogo. Entretanto, um dos guardiões conseguiria escapar e trazer essa informação para a sexta Hokage, que entraria em choque, pois se os demônios de Arashi estavam atacando, ou mesmo as quimeras de Iruko, eles poderiam estar à beira de uma guerra. Felizmente a quinta Kazekage Temari estava do seu lado, mesmo sendo do jovem Gaara já parecia que um dia ia morrer prematuramente, e havia deixado em seu testamento o título de quinta Kazekage, ou de segunda imperatriz. A escolha seria dela, que escolheria dar um fim no reinado de terror que Gaara havia começado, traindo a confiança de Gaara, já que ela era a única pessoa que ele confiava. E de acordo com o relatório, eles teriam conseguido juntar informações sobre as diferenças entre os demônios e as quimeras, que embora ambos sejam feios, os quimeras pareciam mais animais, enquanto os demônios tinham realmente uma aparência demoníaca, e aqueles que mataram Shiriko eram certamente demônios. E Danzou pediria a ajuda do Naruto numa reunião com a Hokage que levaria Azuma e os conselheiros, já que queria que todos ouvissem suas palavras, pois até que se provasse o contrário, Naruto ainda tinha um alto risco de ser o Arashi, e ele sabia. Afinal, Danzou conhecia Arashi Akuma de uma forma que ninguém desconfiava. Naruto, depois de informado sobre o passado de Shiriko, os questionaria perguntando por que 2 demônios iriam atrás de um dos 12 guardiões. Por poder? Não, pelas biju. Ele não era um Jinchuriki, então só podiam ser 2 coisas: valor no mercado negro ou informação, e que recomendariam enviar a seguinte equipe: Gai, Sakura, Kazumi e Jiraiya, já que sinceramente, ninguém além dele próprio estava apto a lutar contra o clã dos demônios, mas ele não pretendia sair da vila, apenas os guiar, o que era extremamente difícil, já que ele tinha que estudar sobre todo tipo de jutsus, padrões, linkar o porquê de cada um se tornar um demônio, traçar um padrão para descobrir o que motivava as pessoas a irem pro lado de Arashi, o que eles ganhavam e coisas do tipo, e como construir uma armadilha forte para prender Arashi eternamente, ou pelo menos por um longo tempo, o suficiente para ter alguém mais forte que possa o derrotar. Porém Danzou diz que Naruto sairia numa missão e que seria colocado numa jaula que impediria seu fluxo de chakra para não se transformar ou fazer qualquer jutsu, que falaria com os ninjas que fariam a missão apenas por comunicadores. E o velho Inazuma também iria nessa missão, já que a Hokage acreditava poucos homens serem insuficientes, e assim seria, com Naruto preso podendo apenas falar por comunicadores, sendo escoltado pela Anbu, Tenzou e Kakashi, que pediam desculpas por aquele processo, mas que era necessário até ele provar sua lealdade. Quando não achassem o corpo de Shiriko na chacina do templo, Naruto diria que então era por dinheiro, que poderiam estar levando o corpo dele pro posto de troca, e que deveriam todos ir pro posto mais perto do templo, e não pro posto que estavam mais perto. Chegando lá eles veriam Idan e Kakuzu em suas formas de demônio saindo com uma maleta. Eles já haviam feito a troca pelo corpo do Shiriko.
Idan mandaria Kakuzu não atrapalhar e diz que ele cuidará daqueles que estão em Konoha sozinhos. Kazumi perguntaria a seu irmão o que fazer agora que ambos estavam na forma demoníaca, mas que só um pretendia atacar. Naruto manda Gai entrar no mínimo no segundo portão se quiser igualar a força deles, e Jiraiya tentar entrar no modo Senin, e tentarem guiar eles para a floresta. Se Shikamaru pudesse prender um deles pelo menos no Kagemané, um Super Rasengan poderia ser o suficiente, e que os outros deveriam ficar de olho no segundo demônio. Quanto mais testassem seus poderes, melhor seria para descobrir seus desempenhos. Só assim poderá conduzir o futuro de forma favorável. Quando Gai entrasse no quinto portão, Idan pediria ajuda pro Kakuzu antes dele ser arrastado para a floresta e de Jiraiya conseguir entrar no modo Sennin, dificultando a luta deles. E mesmo aquela equipe de 8 pessoas não estava dando conta de 2 demônios, e Naruto diz que eles devem recuar agora, porque não haveria chance de eles conseguirem derrotar os demônios e eles não conseguiriam sair de lá se continuassem, até o momento que outro demônio aparecesse, porém voltando à forma humana e com uma Gekyou Sharingan eterno, matando ambos Idan e Kakuzu, usando Susanoo para destruir todo o tórax de Kakuzu e a cabeça de Idan. Então Shizui pediria desculpas pelo atraso, se rendendo dizendo que é só levarem ele ao Naruto e ambos ao Bezou e aos outros. Eles explicariam tudo. Kazumi atacaria cheia de ódio Shizui, mas Jiraiya a impediria se pondo à frente, dizendo que se Naruto estava envolvido e ele os tinha salvado deveria haver um bom motivo, e ela aceitaria, mas não com muito entusiasmo. Sakura e Jiraiya levariam os corpos mortos de Idan e Kakuzu, e em Konoha, Kazumi muito irritada pedia uma explicação a seu irmão claramente irritado, dizendo que não queria mais trabalhar com ele, e Shizui explicaria que aquele era mesmo Naruto, que eles tinham trabalhado juntos há algumas semanas para tentarem deter Arashi, mas falharam, e Naruto diz que não importa, que ainda não confiava nele e que no momento em que Arashi morresse ele iria matá-lo. Shizui suspira e começa a dizer que já tentou explicar mais de uma vez que na verdade um Minato, mas ele não conseguiria terminar a frase, com Naruto o interrompendo dizendo que essa é a segunda vez que ele teria que repetir aquilo, e que não iria se deixar tomar pela raiva, mas ele não tinha direito de sequer mencionar o nome de seu pai, e que se o fizesse de novo ele iria o matar, não importando se estavam do mesmo lado ou não. Enquanto isso, em outro esconderijo da Akatsuki, Tobi e os outros dão a notícia de que Shizui havia deserdado a organização e havia matado Idan e Kakuzu, e que mais 2 bijus haviam sido capturadas pelo Quarteto do Som e pelos membros interinos da Akatsuki, e que também iriam selar eles. Também dando a notícia e que o sucessor de Arashi logo iria nascer, então não deviam o estressar nesse tempo, nem aquela que foi escolhida para dar luz à criança.